Prezados irmãos, prezadas irmãs da Prelazia do Marajó e quem pode vir a nos acompanhar de qualquer lugar, né, daqui do Regional Norte 2 da CNBB, Pará, Amapá, ou de qualquer lugar também do Brasil, e tem acompanhado essas nossas lives, esse nosso estudo sobre a doutrina social da Igreja. Nós vamos começar rezando, invocando hoje Nossa Senhora, Mãe da Amazônia, né? Celebramos esses dias a sua data e vamos rezar uma parte dessa oração que o Papa Francisco colocou aqui no final do Querida Amazônia. Hoje é 15 de agosto. Liturgicamente, a Assunção de Nossa Senhora vamos celebrar aqui no Brasil no próximo domingo. Mas em alguns lugares do Brasil, onde Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Boa Hora, é padroeira, né? Essa festa aconteceu hoje, está acontecendo hoje. E dentre as que eu conheço, que celebram hoje, está justamente Nossa Senhora da Boa Hora, em Campo do Brito, Sergipe, onde eu trabalhei como religioso vocacionista, padre, ali 2 anos como pároco desta paróquia e desta paróquia que tem Nossa Senhora da Boa Hora padroeiro. Então, em comunhão com todos os que hoje estão celebrando a Assunção de Nossa Senhora com títulos diferentes, a gente vai aqui então rezar esse trecho da oração do Papa Francisco encerrando o Querida Amazônia. Ó Mãe, olhai para os pobres da Amazônia, porque o seu lar está a ser destruído por interesses mesquinhos. Quanta dor, quanta miséria, quanto abandono e quanto atropelo nesta terra bendita, transbordante de vida. Tocai a sensibilidade dos poderosos, porque apesar de sentirmos que já é tarde, vós nos chamais a salvar o que ainda vive. Ó Mãe do coração trespassado, que sofreis nos vossos filhos ultrajados e na natureza ferida, reinai vós na Amazônia, juntamente com o vosso Filho, reinai de modo que ninguém mais se sinta dono da obra de Deus. Em vós confiamos, ó Maria, Mãe da vida, não nos abandoneis nesta hora escura. Amém. Fazemos então essa nossa conversa aqui, essa live de formação sobre a doutrina social da Igreja. Lembrando que a gente já vem fazendo isso desde o mês de março, uma vez por mês. Normalmente é na segunda, quarta-feira de cada mês. Às vezes se muda por uma dificuldade de onde eu estou para poder acessar a internet ou em alguma atividade que me impossibilita, como foi esse mês de agosto. Nós mudamos de quarta para hoje, porque quarta-feira eu estava acompanhando, participando, junto com o clero da Prelazia do Marajó, do retiro anual. E aí eu optei de não entrar, né, não fazer a live lá no local do retiro, onde nós estávamos participando. A gente vai então começando aqui, né? Vamos compartilhar a tela. Essa primeira tela que eu estou compartilhando aqui é para a gente fazer uma memória rápida
dos nossos encontros de março até agora. E, ao mesmo tempo, fazer aí, mais uma vez, essa divulgação desse texto, né, do Kate, não sei como é que se pronunciaria aí corretamente, mas é esse documento, Como Agir, e traz uma síntese da doutrina social da Igreja. E que tem o prefácio do Papa Francisco, né? Então, um documento que a gente pode buscar ter acesso, né? Foi escrito para os jovens, mas eu acho que qualquer um de nós, a idade que a gente tiver, a gente pode utilizar esse nosso material. E aí, resgatando a história, né, desde março, a gente viu nos nossos encontros o fundamento bíblico da doutrina social da Igreja. Muitos textos do Antigo e do Novo Testamento, como nós já vimos, dão sustentação ao que a nossa Igreja chama de doutrina social. Eu trago aqui esse do profeta Isaías, só para a gente lembrar, fazer uma memória disso aqui, né? O profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 16 a 18, falando em nome de Deus, o profeta fala, né? Em nome de Deus, e o profeta Isaías diz, Deus falando através do profeta Isaías, fala assim: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Então venham e discutiremos. É palavra de Deus, é Deus falando pelo profeta Isaías. E ele faz esse apelo para a gente parar de fazer o mal, né? Aí o mal, a gente pode refletir tanta coisa, né? Cai dentro, né? As injustiças, por exemplo, né? As violências, né? A destruição da natureza, a, a violência, como eu falei, todas as formas de violência contra crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres, indígenas, né? Quilombolas, violências, né? Parem de fazer o mal, é o pedido que Deus faz. Está na Bíblia, palavra de Deus. E aprendam a fazer o bem, ou seja, a proposta de Deus é a gente parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. E para isto, Deus fala, né, através de Moisés não, de Isaías, e vai dizer assim: é, vocês, vocês busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defenda a causa da viúva. Órfão e viúva, naquele contexto, seriam dois grupos de pessoas vulneráveis que precisavam de proteção, de amparo, de socorro. Então, no órfão e na viúva aqui do texto de Isaías, a gente pode ver, né, tantas outras pessoas do nosso tempo que estão aí, precisando que se faça justiça, precisando que a gente tome a defesa. E aí Deus disse: nós só vamos conversar se isso acontecer. Só depois disso vocês venham e nós vamos discutir o que é que vocês estão precisando. Olha a forma direta que Deus fala com a gente, né? Ele só vai conversar com a gente se a gente parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Depois, eu quero resgatar um outro texto que é do profeta Amós. Nós vimos isso aí no fundamento bíblico. Eu trouxe aqui apenas dois versículos desse capítulo 8 de Amós, que nós vimos um pouco com mais versículos, mas esses dois aqui,
faz a gente perceber como a doutrina social da igreja tem um fundamento bíblico já no Antigo Testamento. Olha o que é que Deus fala através, né, do profeta Amós. Escutem aqui, exploradores do necessitado, opressores dos pobres do país. E aí Deus, né, diz, o profeta Amós, falando em nome de Deus, diz: Javé, Deus, jura pelo orgulho de Jacó. Não posso jamais me esquecer de tudo que essa gente faz. Está na Bíblia, gente, está na palavra de Deus, né? Está na palavra de Deus. Portanto, eh, a gente está aqui, né, para perceber como a palavra de Deus é muito incisiva nesse sentido. Se talvez uma pessoa pegasse esse texto de Amós 8, 4 e versículo 4 e o 7, sem saber que é do livro do profeta Amós, que está na Bíblia, tanto dos judeus quanto dos cristãos, a gente poderia dizer, não, esse texto aqui é de algum revolucionário aí, de algum, né, de algum partido político, mas não, é palavra de Deus. Exploradores do necessitado e opressores dos pobres do país. Escutem aqui. O que vocês fazem, a gente tem até vergonha de falar sobre isso. Eu não vou me esquecer do que vocês fazem, né? Olha que palavras contundentes, né? E aqui a gente já vai, né, contando com a participação, o Genil, do lado de Itacoatiara, né, do grupo que faz aí o resgate, né, da política como uma forma de viver a fé cristã como leigos, né, do Conselho Nacional do Laicato, né, que é a proposta de reencantar a política, né? Obrigado pela companhia, Genildo, a irmã Lua, das Irmãs de Notre Dame, de Breves, também aí nos acompanhando, e a Pascom, lá da Paróquia São Miguel Arcanjo de Melgaço, compartilhando aí. Eu agradeço, né, essa sintonia, Pascom, da Paróquia São Miguel Arcanjo de Melgaço. A Heloísa Cardoso, que eu não consigo identificar, Heloísa, depois você me diz de onde você está falando. Obrigado pela companhia. O Ângelo, né? Ângelo Miguel, lá também de Itacoatiara, da pastoral do setor comunicação da Prelazia de Itacoatiara, obrigado pela companhia. A Iranilda, nossa coordenadora de pastoral, lá de Bagre, nos acompanhando e saudando a todos que já estão aí acompanhando a nossa live. E o Claudinei Alves, que é lá de Gurupá, Paróquia Santo Antônio, ele que é um dos coordenadores das SEBs, aí da área ali da paróquia de Gurupá e também das paróquias que fazem divisa ali com Gurupá da nossa prelazia. E a Eliana Sanches, embora diga que a internet está ruim, mas está aqui. E o Ezequiel, secretário lá da paróquia São Miguel, obrigado. E o Teófilo, que é da CPT, lá de Portel, está nos acompanhando e dando boa noite para todos. Então, vamos retomando aqui a nossa memória. Então, Amós é contundente. Depois eu trago aqui um texto do Novo Testamento, dos Atos dos Apóstolos. Nós vimos outros textos, né, do ensinamento de Jesus, da carta de Paulo aos Gálatas. Mas aqui eu quero resgatar esse texto dos Atos dos Apóstolos 4. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro
e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Depois, esse dinheiro era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Olha que retrato, como se chama, né, bonito, das primeiras comunidades cristãs, onde Lucas afirma que ninguém passava necessidade. Havia uma repartição, né, dos bens de maneira tal que ninguém passava necessidade. E cada um recebia conforme o que precisava. Não é que era uma repartição assim, cada um recebia igualzinho. Não. Se uma pessoa estava precisando de hoje, nesse dia, um pouco mais, recebia um pouco mais. Se uma família tem necessidade de receber um pouco mais, recebia um pouco mais. Olha que expressão bonita, né, dos Atos dos Apóstolos, de Lucas, falando das primeiras comunidades. Primeiro, que ninguém passava necessidade. Uma bela utopia cristã. A gente trabalhar para que na nossa sociedade ninguém passe necessidade. E depois, essa repartição justa, mas não só justa, mas equitativa. Ou seja, conforme a necessidade de cada um, se distribuía os bens que a comunidade tinha trazido para que fosse então depois feita essa distribuição, para que ninguém passasse necessidade. Então vamos ficar aí lembrando desses textos, só para recordar que a nossa doutrina social da igreja tem um fundamento profundamente bíblico. E aí eu trago umas afirmativas que eu gosto sempre de lembrar, porque é importante para nós, para a gente ir conversando com as pessoas, motivando para que elas acompanhem a nossa formação. E tem um compêndio da doutrina social da igreja, que foi publicado ali eh, nos anos início dos anos 2000, né, pelo Papa Bento XVI, que autorizou publicar esse compêndio, trazendo uma retrospectiva desde Leão XIII até, né, chegar nele, né, no Papa Bento. Ele diz assim, o compêndio: aos homens e às mulheres do nosso tempo, seus companheiros de viagem, a igreja oferece a sua doutrina social. Ou seja, a doutrina social é oferecida a todos os homens e mulheres do nosso tempo. Essa doutrina possui uma profunda unidade que provém da fé em uma salvação integral, da esperança em uma justiça plena e da caridade que torna todos os homens verdadeiramente irmãos em Cristo. É aqui que está, né, a iluminação da nossa doutrina social da igreja. Fé dessa salvação integral, não é salvar uma parte da humanidade ou uma parte da pessoa, porque ainda tem gente que fala, né, de salvar almas, né? Não se salva almas, se salva pessoas. E a pessoa é composta, Deus criou a gente formado de corpo e alma. E a salvação, diz aqui, é integral. O homem todo e todos os homens. Essa justiça plena, né? A esperança de que a justiça plena possa vir a acontecer. Por isso, nós trabalhamos a partir da doutrina social da igreja para alcançar isto. E a caridade que nos faz irmãos. Por que é que tem a doutrina social da igreja? Porque a igreja sabe que Deus é Pai e nós somos filhos e filhas e irmãos e irmãs. E, portanto, quando tem uns para mais e outros para menos, uns com tanto recurso e outros com nada ou quase nada, está errado, né? Não é como Deus quer, né? Aquele canto da Sebes sempre me vem na memória quando eu falo disso, porque é muito expressivo quando diz que o mundo que a gente vive é cheio de divisão, mas Deus não quer isso, não. Deus quer que a gente viva verdadeiramente como irmãos.
E é inconcebível viver como irmãos e um passar fome e o outro abarrotar a casa de comida. E como eu gosto também de lembrar, eu li uma certa vez um artigo que, né, em lugares mais abastados, fora aqui da América Latina, tem gente que vai para os restaurantes comer e quando já estão que não aguentam mais, vão, desculpa eu dizer isso, vão lá no sanitário, provoca vômito para desocupar o estômago para poder voltar e continuar comendo. E outros que ficam nas ruas ou nas casas desejando comer um pedacinho de pão e não tem. Aí a doutrina social da igreja chama a gente para a caridade, chama a gente para que a gente lembre de que somos irmãos e irmãs, né? Isso nós já apresentamos, estou só resgatando para a gente pegar o fio da meada. A primeira destinatária da doutrina social é a comunidade eclesial. Isso eu tenho repetido, que é muito importante a gente ter essa consciência e dizer para outras pessoas isso. Ah, a doutrina social, então, é só para quem faz parte das pastorais sociais da igreja. Como eu não faço parte, então não preciso acompanhar a doutrina social da igreja, não preciso estudar. Não, senhor e não, senhora. A doutrina social da igreja diz esse documento, o compêndio, né, da doutrina social, que é destinada à comunidade eclesial em todos os seus membros, o padre, o bispo, a consagrada na vida religiosa, os missionários, quem faz parte das novas comunidades, quem é da pastoral do batismo, da pastoral da família, da pastoral da liturgia, quem é da Caritas, da Rede do Grito pela Vida, da CPT, todo mundo. Ninguém pode dizer doutrina social da igreja, eu não me interesso, não é da minha área. Não tem área. A área é de todos nós. Olha que coisa forte, né? Essa introdução do compêndio da doutrina social da igreja nos apresenta. Difundir, divulgar, propagar esta doutrina social, né, constitui uma autêntica prioridade pastoral. Aqui é outra coisa que eu estou trazendo sempre, cada encontro abrindo, porque é ainda uma necessidade fazer com que a nossa igreja, todo mundo, entenda, compreenda que conhecer a doutrina social da igreja, estudar a doutrina social da igreja, constitui uma autêntica, verdadeira prioridade pastoral. A gente não está conseguindo ainda isso a nível de prelazia do Marajó. Essa live nasceu para alcançar os que fazem parte do Conselho de Pastoral da Prelazia, que são coordenadores e coordenadoras de pastorais, grupos, movimentos, comunidade, o clero, os seminaristas, a vida consagrada, né, que a gente chama de vida religiosa, as novas comunidades, todo mundo que é coordenador ou coordenadora. E eu digo não estamos alcançando porque a gente não está chegando nem a 30%, né, de quem faz parte do Conselho de Pastoral da Prelazia. Ainda é uma meta para a gente buscar alcançar nessa reta até dezembro, né? Então, nós precisamos insistir, persistir, né? E dizer com muita clareza que a doutrina social da igreja é uma prioridade pastoral. Ah, mas eu não vou fazer essa live, eu acompanho essa live não, porque hoje eu tenho o ensaio dos cantos. Pelo amor de Deus. O ensaio do canto a gente pode fazer outra hora, outro dia, outro momento, né? A prioridade pastoral na prelazia é o estudo da doutrina social da igreja. E isso tem que o coordenador, a coordenadora
nosso tem que dizer, isso é prioridade, eu vou botar na agenda. Tá certo que de vez em quando a gente tem necessidade de mudança, como foi essa semana. Posso até compreender quando a gente muda, mas foi avisado já segunda-feira que teria a mudança por causa do retiro do clero, que eu estava participando, né? Mas quando a gente considerar a doutrina social da igreja uma prioridade pastoral, eu vou até suspender outra atividade. Eu vou chamar todo mundo da minha pastoral, do meu grupo, do meu movimento, da minha comunidade religiosa, da comunidade das novas comunidades, né, do seminário, né, para estar acompanhando, que eu considero, eu aprendi aqui pelo compêndio da doutrina social da igreja que estudar, difundir, propagar, conhecer a doutrina social da igreja é uma prioridade pastoral. Só que ainda não tem sido prioridade pastoral, embora já tenha sido dito isso há muito tempo, e pelo Papa Bento XVI. Não foi nem por Francisco, o Papa Bento XVI, que publicou o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. E, nesta introdução, ainda tem essa frase de São João Paulo II. O ensino e a difusão da doutrina social da igreja, no caso, fazem parte da missão evangelizadora da igreja. Por isso que no comentário que eu fiz às avaliações do nosso Conselho de Pastoral em julho, quando foi dito que houve um excesso, né, de doutrina social, de assunto social, né? E faltou evangelização, assunto da evangelização. Naquela live que eu comentei a nossa avaliação, a reunião virtual, a gente dizia que a gente precisaria ampliar o conceito de evangelização. Olha aqui, João Paulo II, já na encíclica Solicitudo Rei Socialis, né, que ele já publicou lá nos anos, né, 90. Ele diz que o ensino e a difusão da doutrina social é parte da missão evangelizadora da igreja. Então, quando a gente ensina isso ao povo, o povo vai compreender, vai correr atrás da doutrina social da igreja, porque isso também é missão evangelizadora, né? Legal, muito bom o que disse São João Paulo II, que nós vamos, no próximo mês de setembro, estudar essa encíclica, Solicitudo Rei Sociale, do Papa João Paulo II, do já santo, né? São João Paulo II, que foi um documento, diria, histórico, né? Do próprio Papa João Paulo II, embora ele tenha publicado outras, né, da linha social. A finalidade da doutrina social da Igreja é levar a corresponder, com o auxílio da reflexão e das ciências humanas, a nossa vocação de construtores responsáveis da sociedade. A nossa vocação. Olha o que é que diz aqui, né? O compêndio. A nossa vocação de construtores responsáveis da sociedade. Nem todos os que se empenham social e politicamente são, por isso mesmo, cristãos. No entanto, alguém terá dificuldade em considerar-se cristão ou cristã se não se empenhar socialmente. Isso está nesse documento, né, no Ducati aí, no número 28, né? O Evangelho obriga veementemente o homem, vamos dizer, a mulher, a empenhar-se pelo amor, pela justiça, pela liberdade, pela paz. Está aqui, nesse documento, e já foi o Papa Francisco que autorizou publicar, né? Ele fez até a introdução, portanto, é um documento também que é da nossa igreja. É difícil dizer se cristão se a gente não se empenha socialmente, está aqui. E aí? Como é que fica, né? Não vou me misturar com essas coisas, né?
É sumamente importante uma adequada formação dos agentes pastorais na doutrina social da Igreja, diz o Papa Francisco na querida Amazônia, número 75. Sumamente importante. Portanto, essa nossa live aqui, eu vou dizer, eu fico feliz porque a prelazia do Marajó está atendendo a esse apelo do Papa Francisco na querida Amazônia, quando ele diz que é sumamente importante. Cada paróquia devia ter o estudo da doutrina social da igreja. Cada pastoral, cada grupo, cada movimento devia dedicar um tempo do seu tempo para estudar a doutrina social da igreja, porque é sumamente importante a formação dos agentes pastorais na doutrina social da igreja. Campanha da Fraternidade desse ano, o texto base, o Agir, dizia: devemos promover em nossas comunidades eclesiais encontros, formações, panfletos, cartilhas, rodas de conversa e estudos sistemáticos da doutrina social da Igreja. A Prelasia do Marajó, através dessa live, quer colocar em prática este agir do texto base da campanha da Fraternidade. É uma roda de conversa virtual que nós estamos fazendo, né, sobre a doutrina social da igreja. E para não dizer que a gente, né, está falando só do passado, de João Paulo II, Bento, Francisco, o Leão XIV, o nosso Papa, hoje, logo ali nos primeiros dias, eles falando para os cardeais quando lhe elegeram, no dia seguinte da eleição, ele disse isso aqui: hoje a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social para responder a uma nova revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho. É isso. É Leão. É o Papa Leão. A igreja oferece a todos, portanto, ninguém de fora, o seu patrimônio, ou seja, a sua, né, o seu conjunto de ensinamento que se chama a doutrina social da igreja. Então, aqui eu vou lá, eu vou fechar aqui esse compartilhamento para a gente entrar, então, no nosso tema de hoje, que é sobre Papa Paulo VI, né? Aí foi o card de divulgação, só para a gente ver um pouquinho aí a foto, né, do Papa Paulo VI. E nós vamos, então, primeiro, lembrar que o Papa Paulo VI, o nome dele mesmo é João Batista, né? João Batista Montini, né? Foi eleito Papa em 21 de junho de 63 e faleceu em 6 de agosto de 78, no dia da festa da Transfiguração do Senhor. Portanto, ele ficou Papa 15 anos e alguns meses, né? Ele substituiu o Papa João 23 e teve diria, ele foi capaz, né, o Papa Paulo VI, de dar continuidade ao Concílio Vaticano II, que o Papa João 23 tinha convocado e realizado a primeira sessão em outubro de 62. Né? Aí, quando foi em junho de 63, o Papa João 23 morreu e logo em seguida foi eleito o João Batista Montini, que escolheu o nome de, de Paulo VI, né?
Três documentos do Paulo VI, do Papa Paulo VI, são indicados como que têm ensinamentos ligados à doutrina social da Igreja, né? Um que ele chamou começou com as palavras Populorum Progressio, em 67, o progresso, né, dos povos. Depois, em 71, ele publicou Octogésima Advenies, ou seja, o advento dos 80 anos da primeira encíclica social do Papa Leão XIII. Então, o Papa Paulo VI faz um documento para lembrar esse caminho de 80 anos, né, da doutrina social da Igreja. E no documento Evangelii Nunciandi, anunciando o Evangelho, não é o documento todo, o foco desse documento é a questão da evangelização, mas nesse documento ele vai dizer algumas coisas que se considera também como importantes para a doutrina social da Igreja. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais a encíclica Populorum Progressio, né, de 67, do Papa Paulo VI, que trata do desenvolvimento dos povos e da importância da cooperação entre as nações para combater a pobreza e a desigualdade. Esta encíclica, Populorum Progresso, enfatiza o desenvolvimento humano integral e a necessidade de uma nova ordem econômica e social que priorize o bem comum e a justiça social. Portanto, é um documento que vale a pena a gente ler na íntegra, né? Os principais pontos, né, dessa encíclica. Aqui é uma síntese que eu encontrei, né, já nas redes sociais, que eu trago aqui para partilhar com vocês, e depois a gente vai ver alguns pontos, ensinamentos mesmo do próprio Papa Paulo VI. Então, o desenvolvimento integral, esse, esse progresso, né, dos povos. Então, a encíclica aborda essa temática do desenvolvimento, e desenvolvimento não apenas compreendido como crescimento econômico, mas como um processo que envolve o progresso social, cultural e espiritual de todos os seres humanos, né? É esse o enfoque que o Papa Paulo VI dá nesse documento. Um tema que aparece na carta com bastante frequência é sobre a solidariedade. Enfatiza a necessidade da solidariedade entre as nações, com os países ricos tendo a responsabilidade de ajudar os países em desenvolvimento. O Papa Paulo VI chama nessa carta chama a atenção, isso lá em 67, de que os países mais desenvolvidos, que têm já uma riqueza maior, uma concentração de riqueza, teria a responsabilidade, não é nem vocês se puderem ajude, não, tem a responsabilidade de ajudar os países em desenvolvimento. A justiça social aparece na encíclica em diversos lugares, e há uma denúncia das desigualdades sociais e econômicas, e o Papa pede mudanças nas relações comerciais internacionais para promover a justiça, né? Olha isso em 67, viu, gente? Portanto, aí há quase 60 anos, e hoje essas temáticas parece que é o Papa Leão XIV que escreveu, né? Direitos humanos, outro assunto que aparece na Populorum Progressio. Defende direitos como educação, saúde, trabalho digno, condições de vida adequadas para todos. E fala do destino universal dos bens. Portanto, direitos humanos e destino universal dos bens são dois pontos, né, dois princípios, né, nós já vimos isso, da nossa doutrina social da Igreja. Então, a encíclica Populorum Progressio reafirma o princípio de que os bens da terra devem ser destinados a todos os seres humanos e não apenas a alguns. Isso é doutrina social da Igreja, doutrina pura. Os bens que a terra produz, esses bens precisam ser
destinados a todas as pessoas. E vai falar não. Essa encíclica teve um grande impacto, né, na época, lá em 1967, no pensamento social da Igreja e inspirou muitos debates sobre desenvolvimento, justiça social, relações internacionais. E a encíclica continua relevante no contexto atual, né, especialmente diante dos desafios da globalização, da desigualdade crescente, da necessidade de promover um desenvolvimento sustentável, né, e inclusivo, um desenvolvimento sustentável e inclusivo. O contexto, né, histórico, né, era um período de grandes transformações sociais e políticas. Foi logo após o encerramento do Concílio Vaticano II, portanto, 2 anos depois. O concílio terminou em 65 e ele escreve em 67. E o contexto de um crescente, de crescente conscientização sobre a questão da pobreza e da desigualdade no mundo. Então, o Papa Paulo VI, quando aborda esses temas, ele busca promover uma visão do desenvolvimento que fosse baseada na justiça, na solidariedade e no respeito à dignidade humana. Portanto, temas bastante caros, né, à nossa doutrina social. E aqui, eu vou ver se como é que está aqui a nossa participação, para em seguida a gente já lembrar alguns ensinamentos. Eu gosto de trazer alguns ensinamentos, como está no documento. Aqui até agora foi uma leitura que se fez, uma interpretação que se fez. E aqui eu vou mostrar alguns pontos que fundamentam o que foi dito antes dessa síntese da Popular Progresso. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver quem é que está mais aqui. Vamos ver quem abrindo aqui os comentários. A Vera Costa, Francinete Nogueira, a irmã Cleide, lá de Salvador, e a CNBB Norte 2 está alguém aqui, acho que é a Vivian, né, do setor comunicação, está dando boa noite e dizendo que a live sobre a doutrina social da igreja é uma live que é muito importante, porque nos ajuda a conhecer, né, a nossa, a nossa doutrina social. Então, obrigado aí pela participação de vocês. E Genildo, que eu já falei, a Lua, Suzy Ferreira, a Heloísa Cardoso, o Ângelo Miguel, irmã Cleide, o Jeová, da Pastoral da Juventude, a Iranilda, a Rosa Vitelli, a Francinete, o Padre Danilo, lá de Itacoatiara, obrigado pela companhia, a Maria Isalete, que é catequista de Portel. Muito bem, Maria Isalete. Catequista tem que conhecer muito a doutrina social da igreja para ajudar os nossos catequizandos. A Nilza Silva, o Claudinei, que já falei que é da SEBS, lá de Gurupá, a Vera Costa, a Eliana Sanches, a Suzy Ferreira, da comunidade Laodiceia de Jacundá, em Bagre. Obrigado aí, Suzy, pela companhia. A Leia é a coordenadora da catequese a nível de prelazia, junto com o padre Rafael. Obrigado. A Sandra, Notre Dame, obrigado, irmã Sandra. E assim nós vamos aqui trazer alguns pontos desse ensinamento da Popular do Progresso do Papa Paulo VI. Sobre o desenvolvimento dos povos, olha o que é que o Papa diz. O desenvolvimento dos povos, especialmente daqueles que se esforçam por afastar a fome, a miséria, as doenças endêmicas,
a ignorância é seguido com atenção pela igreja. Portanto, esses assuntos, combater a fome, enfrentar as causas da miséria, trabalhar para se superar doenças endêmicas. Ignorância aqui é uma palavra que talvez eu pudesse traduzir melhor, mas no documento estava assim, eu deixei, seria a questão da falta do conhecimento, da educação, né? Da questão, ignorância aqui no sentido de não possibilidade de frequentar a escola, de estudar, de fazer faculdade, né? É um termo que precisaria ser melhor traduzido, mas é isso aqui. Portanto, a igreja segue com atenção, diz o Papa Paulo VI, né? E aí vai continuando dizendo: os povos da fome dirigem-se hoje de modo dramático aos povos da opulência. A igreja estremece perante este grito de angústia e convida cada um a responder com amor ao apelo do seu irmão. Então, os povos da fome faz um apelo dramático aos povos da opulência. Ah, mas isso foi em 67, né, Dom Newton? Não, isso não é mais assim, não. Tá bom. Pode até o Brasil ter saído do mapa da fome, como foi anunciado, mas ainda tem muita gente com fome. Tem muita gente que ainda precisa da caridade e da solidariedade. Continua sendo um grito de angústia de muitas famílias. E aí veio o Papa Paulo VI dizendo que é um convite para a gente responder com amor a este apelo, né? Onde tiver um irmão, né, com fome, eu estou com fome nele. Não tem um canto assim que a gente, eu vim para que todos tenham vida, né? Onde tem um irmão com fome, Jesus diz, eu estou com fome nele. Então, o Papa Paulo VI lembrava isso muito bem para nós. Depois, continuando, outros ensinamentos diretos do próprio texto da encíclica Populorum Progresso de Paulo VI, ele diz assim: enquanto decorria em Roma o Concílio Ecumênico Vaticano II, circunstâncias providenciais levaram-nos a dirigirmos à Assembleia Geral das Nações Unidas. Fizemos-nos, diante deste vasto areópago, o advogado dos povos pobres. Olha que expressão bonita do Papa Paulo VI, hoje já santo, né? São Paulo VI. Lá na Assembleia Geral da ONU, ele disse, lá na Assembleia Geral da ONU, eu me fiz advogado dos povos pobres. E ele chamou lá essa Assembleia Geral da ONU de Areópago, aquele lugar lá que Paulo foi pregar para os gregos, né? E que disseram para ele, depois a gente ouve você falar de ressurreição, né? O Papa diz, eu fui lá nesse lugar, que muita gente que não valoriza muito o que a igreja diz, mas eu fui e disse, olha, aqui eu estou para defender os povos pobres, que a gente possa se tornar também advogado e advogada dos povos pobres, que a gente some força com quem hoje na igreja já faz esse tipo de serviço. A irmã Sandra está aqui, o Teófilo está aqui, da CPT. Quantas vezes a CPT se faz isso, advogado e advogada do camponês que está ameaçado de perder sua terra, do indígena que está ameaçado de perder sua terra, do quilombola que está ameaçado de perder o seu território. A Rede O Grito pela Vida, onde tem, se torna advogado de todas as pessoas que sofrem, né, a questão do tráfico humano em todas as suas formas. A Caritas faz um grito, se torna advogado dos povos pobres,
para tentar dizer nós precisamos criar, né, mecanismos que possibilitem as pessoas a saírem da pobreza, da miséria, da injustiça, né? E aí a gente pode fazer aqui tantos outros. Estou dando aqui esses três exemplos, mas só para dizer que o que disse Papa Paulo VI, lá na ONU, em 60, antes de 67, que aqui ele já escreveu dizendo que foi durante o concílio, portanto até 65, ele foi lá na ONU e chegou lá, disse: Olha, eu vim aqui para ser advogado dos povos pobres. Que bom se a gente fosse, né? Se eu tivesse coragem de ir, né, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal, e olha, eu estou aqui hoje como advogado dos povos pobres. A gente quer justiça, né? E aí eu estou falando de mim, eu acho que cada um de nós, aí onde nós estamos, a gente pode se tornar realmente, como disse o São Paulo VI, um advogado dos povos pobres, né, das pessoas que precisam da nossa solidariedade. Julgamos ser nosso dever, diz o Papa Paulo VI, criar entre os organismos centrais da Igreja uma comissão pontifícia encarregada de suscitar em todo o povo de Deus o pleno conhecimento da missão que os tempos atuais reclamam dele, de maneira a promover o progresso dos povos mais pobres, a favorecer a justiça social entre as nações, a oferecer às que estão menos desenvolvidas um auxílio, de maneira que possamos encobriu aqui um minutinho, que possamos prover por si, por si próprias e para si próprias ao seu progresso. Aí o Papa Paulo VI diz: justiça e paz é o seu nome e o seu programa. Então veja que a Comissão Justiça e Paz, que tem a nível nacional, a nível regional e deve ter a nível de prelazia, foi criada pelo Papa Paulo VI nesta encíclica Populorum Progressio. Ele disse: precisamos criar uma comissão, e tem essa comissão pontifícia mesmo, a nível internacional, a nível da igreja toda, depois em cada país, e depois em cada regional, depois em cada diocese, em cada prelazia. E ele mesmo disse: essa comissão vai se chamar Justiça e Paz. É o nome e o programa. O programa desta comissão vai ser trabalhar pela justiça e pela paz. Então, quero saudar aqui quem faz parte da Comissão Justiça e Paz, que temos na Prelazia em duas paróquias, né? Eh, Quer dizer, em dois municípios, na verdade, né? Breves, juntando pessoas de São José e de Santa Ana, e Melgaço, né, que é uma paróquia só. Então, são essas duas ainda. A gente tem um sonho, né, de ver crescer em nossas paróquias, em todas as nossas paróquias da Prelazia, a Comissão Justiça e Paz, que o Papa São Paulo VI criou, e criou dizendo: olha, é para promover o progresso, promover a justiça social, estar do lado daquelas pessoas que precisam de nosso auxílio, para ajudá-las a levar uma vida por si mesmas, sem precisar de uma esmola, né? A justiça e paz é fazer com que as pessoas conquistem o que de direito eles têm, sem precisar receber o Bolsa Família, talvez, uma cesta básica da nossa pastoral, da nossa Caritas, da nossa paróquia e assim por diante. Mas vamos aqui para frente. O Papa Paulo VI vai dizer também que existe uma aspiração dos homens e das mulheres se libertos da miséria, encontrar com mais segurança a subsistência, a saúde, um emprego estável, ter maior participação nas responsabilidades, excluindo qualquer opressão e situação que ofendam a sua dignidade de homens e mulheres, ter maior instrução
em uma palavra, realizar, conhecer e possuir mais para ser mais. Olha que beleza, né, de afirmativa do Papa Paulo VI, né? Esse número 6. Ajudar as pessoas a possuir, a ter mais para ser mais. Nós precisamos ajudar a acontecer a justiça e a paz para que as pessoas saiam da exclusão, para que as pessoas resgatem a sua dignidade, para que possam, conhecendo os seus direitos, lutar por eles, conquistar esses direitos e assim ser mais gente, ser mais pessoa, né? É um belo sonho, né? E aí ele vai falar do destino universal dos bens, aí ele dizendo que o recente concílio lembrou-nos que Deus destinou a terra e tudo o que nela existe ao uso de todos os homens e de todos os povos, de modo que os bens da criação cheguem com equidade às mãos de todos, segundo a regra da justiça inseparável da caridade. Deus destinou a terra e tudo o que nela existe ao uso de todos os homens e de todas as mulheres e de todos os povos. É a afirmativa da doutrina social da Igreja, do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI. Propriedade privada. Olha o que é que o Papa Paulo VI disse na Populorum Progressio. A propriedade privada não constitui para ninguém um direito incondicional e absoluto. Ninguém tem direito de reservar para seu uso exclusivo aquilo que é supérfluo quando a outros falta o necessário. Quando o Congresso aqui no Brasil, ano passado, tentou tirar da nossa Constituição o o artigo A que diz que toda propriedade privada tem uma função social, a igreja no Brasil reagiu, se manifestou, foi para as redes sociais, fez carta. Eu me lembro que nós da CPT fizemos também uma, né, manifestação e houve com nada até agora não foi para frente. Não houve a votação desse projeto de emenda constitucional. E a gente não pode deixar isso passar. Nós precisamos ficar atentos, porque eles estão fazendo isso, às vezes, na calada da noite, nas madrugadas, onde a gente nem tem conhecimento. Então, a nossa igreja, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizia lá em 67 que a propriedade privada não pode ser considerado um direito incondicional e absoluto, quando a propriedade privada prejudica o bem comum, o direito das outras pessoas. Sobre os rendimentos, olha o que é que o Papa Paulo VI falou dos rendimentos, né? Deixa eu tirar essa faixa aqui da partilha, aqui, que às vezes ele entra lá no meio. Não é admissível que cidadãos com grandes rendimentos provenientes da atividade dos recursos nacionais transfiram uma parte considerável para o estrangeiro com proveito apenas pessoal, sem se importarem do mal evidente que com isso causam à pátria. Esse assunto está tão em voga, né, nos últimos tempos, né? É, até aí nós estamos fazendo aí o plebiscito, né? E um dos pontos do plebiscito é dizer, primeiro, que a gente quer mudar o sistema, né, de trabalho, de deixar de ser 6 por 1 para ficar 5 por 2 quando nada, né?
E a outra pergunta do plebiscito que a gente deve participar, acessa aí na internet, você pode ter, bota lá plebiscito, né? A outra pergunta é sobre essa questão. Você concorda que quem ganha mais pague mais imposto? E é essa a discussão que está lá no Congresso Nacional e que não foi aprovado recentemente. Houve uma lei derrubada, uma lei do governo federal que propunha que se até R$ 5.000 se dispensasse do imposto de renda e quem ganhasse até R$ 50.000 pagasse um pouco mais. Mas o Congresso disse não, vamos deixar quem ganha menos pagar mais imposto, quem ganha mais não pagar quase nada, né? Eu digo, o Congresso não é todo mundo, uma boa parte do Congresso. Mas o Papa Paulo VI já dizia, isso não pode, isso não é admissível que quem ganha muito mande os seus lucros para os paraísos fiscais fora do Brasil e deixemos nós aqui, né? O Brasil, o país como um todo, a população brasileira em prejuízo. Ricos versus pobres. Olha o que o Papa Paulo VI disse. Não é lícito aumentar a riqueza dos ricos e o poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres e tornando maior a escravidão dos oprimidos. Minha gente, olha só, 1967, o Papa Paulo VI, que depois a igreja já declarou santo. Como é que alguém pode questionar a ação social da igreja com uma palavra tão explícita do Papa Paulo VI aqui, dizendo que não é lícito que os ricos fiquem mais ricos e os fortes tenham mais poder, mantendo a miséria dos pobres e mantendo a escravidão dos oprimidos? Não dá. Por isso as SEPs cantam com razão, o mundo que a gente vive é cheio de divisão. E isso não é como Deus quer, não, né? Doutrina social da igreja. Quando querem, quando se agora, né, o tarifaço lá do governo dos Estados Unidos, né, é para aumentar a riqueza dos ricos e para manter os pobres na miséria. E aí tem gente que bate palmas, né, para o governo dos Estados Unidos, gente do Brasil que foi para lá, inclusive, né, deputado federal foi para lá para dizer lá para o governo americano, não, tem que fazer mesmo, tem que taxar o Brasil, né? Já a igreja, o Papa Paulo VI, 67, já dizia que não é lícito aumentar a riqueza dos ricos e manter os pobres na miséria e os oprimidos na escravidão. E agora, José, e agora, Maria, como é que nós vamos fazer? E o Papa Paulo VI sobre solidariedade. Ele diz assim: o dever, o dever de solidariedade é o mesmo tanto para as pessoas como para os povos. É dever muito grave dos povos desenvolvidos ajudar os que estão em via de desenvolvimento. Aí, né, quando os países em desenvolvimento se organizam, se articulam, procuram se ajudar, aí vem uma superpotência econômica para dizer, não, não pode, temos que não pode deixar os países em desenvolvimento crescerem na organização, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter mais esse pessoal para a gente explorar com juros altos, emprestando dinheiro.
Há quem diga que a questão dos Estados Unidos para o Brasil agora não é por razões, porque o Supremo Tribunal Federal está abusando do poder. Isso é uma desculpa. É porque está vendo que o Brasil vem crescendo e outros países em desenvolvimento vêm crescendo. O tal do BRICS, lá, aquele banco, né, dos países em desenvolvimento, e o governo dos Estados Unidos não quer. Sobre o supérfluo, né? O que é que diz o Papa Paulo VI sobre o supérfluo? Repetimos, mais uma vez, o supérfluo dos países ricos deve pôr-se ao serviço dos países pobres. Aqui está falando dos países, mas a gente pode trazer isso para a igreja, né? As regiões que têm mais economia mais forte, né? Tem que lembrar de regiões da igreja onde tem mais dificuldade econômica. Tem que lembrar até dentro de uma comunidade, de uma pastoral, de uma paróquia, né? Supérfluo, né? Acho que todo mundo entende, é aquilo que não é necessário. Eu tenho, mas não é necessário. Aí vira supérfluo. Eu posso ficar sem isso e não vai causar nenhum problema a mim. Então, o que está sobrando é supérfluo. Esse supérfluo tem que ser distribuído. A palavra de Deus chega a dizer isso também, né? Tobias, capítulo 4. Fundo Mundial. O Papa diz, Papa Paulo VI, pedíamos em Bombaim, se não estiver enganado, é uma cidade da Índia, algum encontro que ele foi participar, a organização de um grande fundo mundial sustentado por uma parte da verba das despesas militares para vir em auxílio dos mais deserdados. 1967, há quase 60 anos. Depois, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, repete esse apelo do Papa Paulo VI. Ele vai propor constituir também um fundo com 1%. O Papa Francisco chega a dizer: vamos fazer um fundo mundial com 1% do que se gasta em guerras, com armamentos, com munições, para gerar um fundo de combate à fome. Mas a voz da igreja não, né, não é escutada, né? Desde o Papa Paulo VI, né? Passando por outros papas, chegando a Francisco. Agora, me intriga quando alguém de nós fica dizendo que a gente está falando o que não devia falar. Aí o Papa vai falar de gastos de armamentos versus combate à fome. Papa Paulo VI. Quando tantos povos têm fome, tantos lares vivem na miséria, tantos homens permanecem mergulhados na ignorância, que ignorância no sentido novamente de falta de possibilidade de estudar. Tantas escolas, hospitais e habitações dignas desse nome ficam por construir. Torna-se um escândalo intolerável qualquer esbanjamento público ou privado, qualquer gasto de ostentação nacional ou pessoal, qualquer recurso exagerado aos armamentos. Sentimos-nos na obrigação de o denunciar, diz o Papa Paulo VI. Aí a gente pode fazer um link, puxar, né,
para nós, a igreja, e aí nós, Prelazia do Marajó, nós, paróquias da Prelazia, com as nossas festas, né? Festa de padroeiro, círios que a gente faz, os gastos que a gente faz nesses eventos, será que são gastos realmente necessários? Ou a gente poderia utilizar, fazer um fundo, né, prelatício de combate à fome, né, com 1% quando nada, né, do que entra nas nossas festas e círios, para a gente ter Isso aqui me veio na cabeça agora, partindo daqui da proposta do Papa Paulo VI. Eu nem falei isso com ninguém, estou aqui lançando no ar, né, assim, para ir jogando isso, para a gente ir conversando isso em nossas paróquias e comunidades, né? Gastar muitas vezes com fogos, com flores em demasia, né? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Aqui o Papa fala de gastos com armamentos, né? Que ele diz que é um escândalo intolerável e a gente pode puxar para dentro de nós, a igreja, e o que é que nós estamos, às vezes, também gastando, né? Que é uma afronta a quem vive na miséria, mergulhado nas grandes necessidades. Será que também não se torna um escândalo para nós isto, né? Tá quase chegando no fim, gente. É a paciência de Jó. Compaixão da miséria. Olha o que é que o Papa Paulo VI diz na Popular do Progresso. Ninguém pode ficar indiferente à sorte dos seus irmãos, ainda mergulhados na miséria, atormentados pela ignorância e vítimas da insegurança. Com o coração de Cristo com o coração de Cristo, também como o coração de Cristo, também o coração do cristão deve compadecer-se desta miséria. Tenho compaixão deste povo, disse Jesus. É isso. Preocupar-se com os pobres, ter compaixão da miséria, faz parte do nosso ensinamento social da igreja. Está na Bíblia, está no magistério da igreja, está no ensinamento dos papas. Então, não tem como alguém questionar por que é que a igreja se preocupa com isso. Está aqui. Assim como Jesus teve compaixão daquele povo, que era como ovelhas sem pastor, né? Nós somos chamados a, com o coração de Cristo, também ter compaixão do nosso povo que está aí na miséria, com tantas dores, né? E a luta contra a injustiça, né? Acho que aqui é o último ponto que eu trago. Combater a miséria e lutar contra a injustiça é promover não só o bem-estar, mas também o progresso humano e espiritual de todos e, portanto, o bem comum da humanidade. Palavra de São Paulo VI, 1967, na Carta O Progresso dos Povos. Combater a miséria e lutar contra a injustiça é promover o progresso humano e espiritual de todas as pessoas. É promover o bem comum. Caminho nosso. Caminho nosso. Bom, eu tinha preparado algumas coisas da Evangelho Nunciante, mas eu não vou fazer não, porque já passamos de 8h30, tem 1 hora, né, de atividade, para não cansar muito quem está aqui com a gente. É, deixa eu abrir aqui para ver como é que ficou, se tem mais alguma participação, alguma dúvida.
A minha irmã Edis, acompanhando lá de Araci, a Clara Maria, dizendo a doutrina social da igreja, conteúdo, formação necessária na vida de todo cristão. Obrigado, Clara, por sua importante opinião. A irmã Sandra contribui dizendo até a questão do vestuário, né, luxuoso, né, das equipes que estão em uma celebração, né, pode ser uma afronta, né, como diz o Papa Paulo VI, a miséria e o sofrimento de tanta gente. Obrigado, irmã Sandra. Maria Isalete, fé só pode se confirmar com as obras. É isso, né? Tiago, né, Maria Isalete, já nos ensina isto, né? E entrou aqui a nossa secretária da Cúria, Kátia, né? Então, a gente vai dando por encerrado aqui, né? Essa, essa nossa live sobre o Papa Paulo VI. É um convite para a gente ir atrás do documento mesmo, Populorum Progressio. Tem na internet. Basta você botar lá naqueles sites de pesquisa, bota lá Populorum Progressio, né, Papa Paulo VI, né, que vai aparecer. Você pode baixar com calma, você vai lendo, né? A gente vai poder aprofundar mais ainda. Eu trouxe aqui apenas umas pinceladas, né? Alguns números, né? Dessa rica encíclica do Papa Paulo VI, que faz parte da nossa doutrina social da Igreja. Então, agradeço a quem nos acompanhou. Houve aqui, às vezes, um probleminha e eu fico com o celular acompanhando, mas aí houve uma queda e aí não tenho como voltar mais para trás quem é que estava nos acompanhando antes. Mas a gente agradece a quem esteve aqui conosco, nos acompanhando, quem estava fazendo parte dessa nossa conversa e aqui já viu um pouquinho mais. O Augusto Frazão acompanhando aí. Essas lives deveriam ser divulgadas nas missas das paróquias. As pessoas precisam conhecer esses ensinamentos dos documentos da doutrina social da Igreja. Parabéns, Dona Newton. Augusto Frazão, eu não estou me identificando de onde você fala. Se você puder dizer ainda aí, obrigado por sua opinião. A gente tem pedido muito, eu pedi hoje de manhã, inclusive na reunião dos padres, depois do retiro, eu dizia, né, da importância da comunicação. Se tem muita coisa que não presta, né, através das redes sociais, e de fato acontece, mas tem muita coisa boa que a gente pode promover, né? Inclusive usar para a formação, para, né, as reuniões, para, né, conversas, né? E eu dizia, divulguem o nosso encontro mensal, né, da doutrina social da igreja. E a Nilza Silva, que maravilha ver que nossa igreja sempre luta pelo bem de todos com o olhar e coração de Jesus Cristo. Opa, tornou cair aqui. Opa, tornou cair aqui. Peraí, a gente já vai encerrar. Estou só tentando. O Augusto Frazão diz que é de Anajás, né? Anajás. Isso. Opa, e faz parte da CPT de Anajás. Obrigado aí, Augusto Frazão. E a Maria Heloísa é da Pastoral da Pessoa Idosa de Breves. Obrigado, Maria Heloísa e da PPI de Breves. Então, gente, eu queria já deixar acertado com vocês que nos acompanham nessa formação,
que no mês de setembro não vai ser possível na segunda quarta-feira, porque eu vou estar na visita pastoral na paróquia de Santa Ana em breves. E na visita pastoral, normalmente à noite, a gente tem também atividades. E às vezes nós vamos a atividades em comunidades ribeirinhas. Deixa eu só pegar aqui a agenda para eu ver a data da outra quarta-feira. Da outra quarta-feira, depois dessa que já estava previsto para o dia 10 de setembro, a segunda quarta-feira, e vamos fazer na terceira quarta-feira de setembro, dia 17 de setembro. Então, o nosso próximo encontro da live de formação sobre a doutrina social da Igreja e será sobre a encíclica do Papa João Paulo II, também já declarado santo pela Igreja, né? A chamada A Solicitude da Igreja pelas Coisas Sociais. É um documento muito importante, né, de confirmação desse caminho, né, da doutrina social da Igreja. E é claro que teve outros documentos do Papa João Paulo II, mas nós vamos dar ênfase a esse, porque a gente considera esse documento bastante significativo. Então, obrigado a vocês pela companhia, que Nossa Senhora da Consolação interceda por nós e continue nos ajudando a divulgar a doutrina social da Igreja. É, fica fica gravado no Facebook, a não ser que haja alguma denúncia e o Facebook resolva tirar, como já fez alguma vez. Mas se não, vai ficar no Facebook e depois a gente vai postar também no YouTube. Tá pré-vazia. Eu ainda não estou conseguindo é, conectar ao mesmo tempo Facebook e YouTube. Por isso, ainda continuamos só através do Facebook. Mas aos pouquinhos nós vamos aprimorando mas vai ser postado amanhã. Amanhã não, porque é sábado, né? Não funciona a Cúria. Na segunda-feira, a nossa equipe lá da Cúria vai publicar também no YouTube. Falem para outras pessoas, quem não pode acompanhar, diga que está lá no Facebook, pode ir acompanhando aos pouquinhos, às vezes a pessoa não tem tempo de ficar uma hora, fica o tempo que pode e vai acompanhando aos poucos. Eu vou fechar aqui, interromper aqui a janela para a gente sair. Então, que tenhamos todos uma boa noite, um bom mês vocacional, uma boa festa de Nossa Senhora da Assunção no próximo domingo e a terceira semana vocacional, que é aí sobre a vida consagrada em todas as suas formas, que começa com a festa de Nossa Senhora. Fiquem com Deus, uma boa noite e vamos estar nos comunicando.